Olá, turma! Você já ouviu falar de pessoas notáveis? Eu imagino que sim, porque estamos falando sobre cientistas, professores, pesquisadores, escritores e muitos outros profissionais. Ou seja, pessoas comuns que ficaram conhecidas por terem realizado coisas fascinantes que tornaram o mundo um lugar melhor. Agora tente se lembrar de algum grande cientista ou filósofo. Qualquer um. Faça esse exercício. Se você fez, provavelmente você pensou em algo ou alguém assim. Pois é, via de regra, quando nós pensamos em alguém notável, alguém que realizou alguma coisa fabulosa, o que vem à nossa cabeça, em geral, são homens europeus ou americanos e, acima de tudo, homens brancos. Agora, tente se lembrar de um negro que fez algo importante. É bem provável que você pensou em alguma coisa como essas que estão aí na tela. Sem querer desmerecer, é claro, essas profissões. Mas essa imagem foi fabricada para os negros. E essa imagem é chamada de estereótipo. Isso é, uma imagem criada para esse grupo, sem que se conheça profundamente as características daquelas pessoas. Os estereótipos são usados principalmente para definir e limitar as pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Ou seja, criou-se para o negro a ideia de que o negro é um bom esportista, é bom em serviços pesados ou que é alguém sensual. Mas isso significa que as pessoas negras não têm capacidade de se destacar em outros segmentos? Com certeza a resposta para essa pergunta é não. Nós vamos conhecer um pouco da história de alguns negros que deixaram essa raça orgulhosa por meio da sua participação em ciência, engenharia, política, literatura e tantos outros segmentos. Essa videoaula é uma homenagem justamente a esses profissionais. Nós vamos começar falando sobre o baiano Teodoro Sampaio, que viveu de 1855 a 1937. Entre outras coisas, Teodoro Sampaio era engenheiro e geógrafo. Acredito que se você já tenha passado pela região de Pinheiros, ali na zona oeste de São Paulo, você deve ter ouvido esse nome deve lhe soar familiar, em virtude de ser o nome de uma movimentada rua ali da região. Contudo, quem foi, na verdade, Teodoro Sampaio, de quem a rua empresta o nome? Antes de tudo, era filho de uma escrava. E é justamente daí que surgem os grandes desafios na formação de Teodoro Sampaio, pois afinal de contas, nessa época, ser escravo ou filho de um escravo era ser algo como um cavalo. Ele era pouco mais que um animal de carga. Aos 10 anos, Teodoro Sampaio foi trazido pelo pai para São Paulo. Anos mais tarde, ele ingressou na Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro. Veio para São Paulo, mudou-se para o Rio na adolescência, ingressou em engenharia. Após se formar, ele lecionou em cursos importantes e foi um dos fundadores da Faculdade de Engenharia aqui de São Paulo, a famosíssima Poli. Ele ajudou a mapear o Brasil no final do século XIX. E aos 23 anos, comprou a liberdade da mãe e dos irmãos. Portanto, se algum dia você passar pela rua Teodoro Sampaio, lembre-se que esse nome é homenagem ao negro, filho de escravos, que ajudou a fundar a Escola de Engenharia de São Paulo e mapeou nosso país, possibilitando a circulação de pessoas e produtos pelo interior do Brasil. A próxima pessoa notável da nossa lista é a americana Katherine Johnson, que nasceu em 1918 e partiu em 2020. Ela era matemática, física
e cientista. Ela nasceu e cresceu em Virgínia, que é uma cidade do interior dos Estados Unidos. Ela começou a estudar matemática na universidade aos 15 anos. O seu desempenho foi tão espetacular que essa universidade se viu obrigada a criar novos cursos para acompanhar a garota. Foi extremamente habilidosa em cálculos de navegação aérea e espacial. Era uma vocação da Catherine. Por isso ela foi contratada pela NASA. Veja que quando Catherine era jovem, as mulheres eram tomadas como dotadas de uma inteligência inferior aos homens. E os negros eram cidadãos de segunda classe. Tanto é que eles não podiam nem sequer usar o mesmo banheiro que um branco. Então vejam que a jovem Catherine, ela não só enfrentou o veneno do machismo, como ela enfrentou também a perversidade do racismo. E ela superou essas dificuldades por meio dos estudos e da dedicação e do conhecimento. Ela se tornou um gênio da matemática. E os seus cálculos fizeram dela uma das responsáveis por ajudar o homem a chegar à Lua. Não há como falar em personalidades negras de destaque sem mencionar Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e partiu em 2013. Entre outras coisas, ele foi advogado, líder rebelde e foi também presidente do seu país, a África do Sul, que foi onde nasceu e cresceu, em uma pequena tribo. Aos 23 anos, rejeitou o título de líder dessa tribo e mudou-se para a zona urbana. Ele ficou famoso por ter lutado contra o regime racista e sangrento chamado Apartheid. Devido à sua luta, ao seu ativismo, portanto, ficou preso por 27 anos como criminoso. Quando deixou a prisão, ele tornou-se símbolo mundial da luta contra o racismo. Em 1994, foi eleito presidente da África do Sul. Eu recomendo que você converse com seu professor de história sobre o Apartheid. Mas inicialmente, de uma forma muito resumida, podemos resumir o Apartheid como uma política pública que diferenciava, na África do Sul, a maioria negra dos brancos. Enquanto os brancos, que eram descendentes de colonizadores, eram colocados como cidadãos de primeira classe, os negros eram tratados como seres inferiores, sem acesso a direitos básicos como estudo, água ou luz, por exemplo. Essa situação ampliava fortemente a desigualdade daquele país. Isso tudo foi parte de uma história muito recente. Nós não estamos falando de algo que aconteceu centenas de anos atrás. Essa situação ocorria ainda há pelo menos há 30 anos, que em termos históricos é ontem isso. Convém mencionar que nenhuma das barbaridades que você está presenciando, está observando aí nessas fotos, eram consideradas crime. Em alguns casos, inclusive, quem praticasse violência contra negros era recompensado. Mandela teve grande destaque ajudando a desmantelar esse sistema. Seu reconhecimento máximo veio quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma premiação que contempla indivíduos que contribuíram de forma importante para o desenvolvimento humano. Além disso, como já foi dito, Mandela tornou-se um dos maiores símbolos mundiais na luta contra o racismo, não apenas no seu país de origem, mas no mundo inteiro. A próxima figura da nossa lista é mais uma mulher, e dessa vez brasileira. A nossa conhecidíssima Marina Silva, nascida em 1958. Historiadora, ambientalista, ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente. Ela nasceu num município pobre no interior do Acre, essa área vermelha localizada no mapa do Brasil. Ela mudou-se para a capital daquele estado, ainda na adolescência. Ali, seu primeiro trabalho foi como empregada doméstica. Aos 16 anos, ainda não estava alfabetizada. Isso mesmo, aos 16 anos, Marina mal sabia ler ou escrever. Quando concluiu a educação básica, no equivalente ao EJA, formou-se em História
psicanálise e psicopedagogia. Mais tarde, ela viria a lecionar em renomadas instituições no Brasil e no exterior. Seus pais tiveram 11 filhos, dos quais 3 morreram ainda na infância. A mãe de Marina morreu quando ela tinha apenas 15 anos. Ela e sua família trabalhavam no roçado. Ela fazia peneira de cipó, cesto de palha, quebrava castanha e extraía borracha de um tipo de árvore. Ela e seus irmãos viviam num regime de quase escravidão. Em 1984, Marina ingressou na luta política. Ela se opunha, junto com mulheres, homens e crianças, contra a destruição das florestas. Em 1988, foi eleita pela primeira vez a um cargo público. Ela foi vereadora pela capital do Acre. Em 1994, ela foi eleita a mais jovem senadora do nosso país. Em 2003, ela foi nomeada ministra do Meio Ambiente pelo então presidente Lula. Em 2007, a Organização das Nações Unidas a condecorou por sua luta na questão ambiental. Desde 2015, como professora, Marina fez quase 600 palestras em todos os estados brasileiros e em quase todos os países da América Latina. Foi convidada para palestrar em universidades de prestígio internacional, como Sorbonne, Columbia, Harvard, MIT, Chicago e Brown. Toda essa história levou Marina Silva a ser reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Brasil e do mundo. Nada mal para alguém que aos 16 anos mal sabia ler ou escrever. Sobre o próximo da nossa lista, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou um grande fã dele. Eu falo de Neil deGrasse Tyson, nascido em 1958, astrofísico, escritor, divulgador científico e apresentador. Ele ostenta nada mais nada menos de que o título de cientista mais influente da atualidade. Isso mesmo. O cientista astrofísico mais influente da atualidade é um negro. Ele nasceu em Nova York, no Bronx. Então dizer que alguém nasceu nesse bairro de Nova York é como dizer que alguém nasceu aqui em São Paulo, no Paraisópolis, ou que nasceu no Rio de Janeiro, na Rocinha. Na adolescência ele interessou-se por astronomia, ou seja, a ciência que estuda, entre outras coisas, corpos celestes e seu comportamento. Ao contrário de muitos jovens negros da periferia, Tyson teve um grande apoio dos pais. Ele tornou-se um famoso estudante e palestrante já aos 15 anos de idade. Atualmente é um divulgador científico e costuma ocupar cargos importantes da área científica. Atualmente ele é diretor do Planetário Hayden, no Museu Americano de História Natural, em Nova York. Sua atuação o leva a ser visto com muita frequência no universo nerd. Aqui à esquerda a gente pode observar o Tyson fazendo uma aparição num quadrinho do Superman, e à direita uma aparição no seriado popular The Big Bang Theory. Além de apresentador da série de TV Cosmos, Tyson é escritor. Leva a vida dedicado a desvendar e explicar os mistérios do universo, tendo atraído no decorrer da sua carreira uma das maiores comunidades online do planeta, com suas fascinantes ideias amplamente acessíveis sobre ciência e sobre nosso universo. Por causa disso, todo ano, Tyson recebe milhares de e-mails e cartas. Algumas mensagens buscam conselhos, outras inspiração. Algumas são movidas por angústias, outras por deslumbramento. Mas todas, sem exceção, estão à procura de entendimentos, significados e verdades. Em suas respostas, Tyson se baseia em perspectivas cósmicas para abordar uma vasta gama de questões. Suas respostas diretas, esclarecedoras e às vezes irônicas refletem uma popularidade e posição de destaque como educador e divulgador das ciências. Não preciso nem dizer por que eu sou tão fã dessa figura. A próxima da nossa lista é a ativista política Marielle Franco, que nasceu em 1979
e nos deixou em 2018. Marielle era socióloga e foi vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu numa favela. Começou a trabalhar aos 11 anos para pagar os estudos. Foi professora de educação infantil aos 18 anos. Formou-se em ciências sociais e mestre em administração pública. Foi eleita vereadora pelo Rio de Janeiro em 2016. Foi uma grande ativista pelos direitos humanos, da causa LGBT, dos negros e das mulheres. Realizava um grande trabalho junto a famílias de policiais assassinados. Devido à sua orientação sexual, sofria forte resistência de alguns grupos religiosos e políticos. Sua atuação chocou-se com os interesses de grupos criminosos do Rio de Janeiro. Foi brutalmente assassinada em março de 2018 na companhia do motorista Anderson Pedro Matias. Marielle nasceu e cresceu no Complexo da Maré e saiu de um curso pré-vestibular comunitário para se graduar em Ciências Sociais na PUC do Rio de Janeiro, uma universidade particular caríssima. Para fazer esse curso, Marielle obteve 100% de bolsa. Ainda nesse curso, haviam apenas Marielle e uma outra colega como alunas negras. Aos 19, Marielle se tornou mãe de uma menina, e segundo ela própria, isso ajudou a se construir como lutadora pelos direitos das mulheres e a debater esse tema nas favelas. Mais tarde, ela completou o mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense. As pessoas que conviviam com ela definiam-na como uma pessoa muito forte, que entendia seu papel de lutar pela galera da favela e que colocava essa parte da cidade como parte do Estado, defendendo que o diálogo entre essas partes é e sempre foi fundamental. Como vereadora, Franco, entre outras coisas, trabalhou na coleta de dados sobre a violência contra as mulheres, pela garantia do aborto nos casos previstos em lei e pelo aumento da participação feminina na política. Em pouco mais de um ano, redigiu e firmou 16 projetos de lei, entre eles a Lei das Casas de Parto, visando a construção desses espaços, cujo objetivo era fornecer a realização de partos normais e gratuito. Em sua atuação em favor dos direitos humanos, a vereadora denunciava a conduta irregular de policiais militares e também atuava em favor da família de policiais vitimados pela violência nas ruas do Rio de Janeiro, com ajuda financeira, jurídica e psicológica. Após seu brutal assassinato, sua história tornou-se emblemática para os defensores dos direitos humanos em todo o mundo. Seu nome foi dado a praças, ruas e parques nos mais diversos lugares no Brasil e no mundo, como reconhecimento à sua luta pelos direitos humanos e pelos direitos dos marginalizados. Como muitos de nós, Marielle foi discriminada e vitimada por vir de uma situação econômica pobre, por sua cor ou por sua identidade e orientação sexual. Estar ao lado de sua luta significa que estamos tentando criar uma situação melhor para as vítimas da pobreza e de todo o tipo de discriminação. Estes são apenas alguns exemplos de negros e negras que fizeram algo importante. Essa lista é praticamente infinita. Certamente você conhece algum negro ou negra que todos os dias faz coisas boas para a humanidade. Observe que quase todos esses exemplos que citamos no vídeo vieram de infâncias pobres. Observe também que os estudos foram essenciais para que eles pudessem ter chego onde chegaram. Os obstáculos para as pessoas pobres realmente são gigantes. No caso dos negros, isso se torna pior devido ao preconceito racial.
Mesmo assim, diante da imensa colaboração dos negros para o desenvolvimento da humanidade, nunca se esqueça,